vocês sabem o que é globalização? Qual o sentido da palavrinha globalização? Globalização, ela é jovem ou ela é velha? O que vocês acham? Vamos entrar no mundo globalizado. Não engole mosca não. Foca na aula, presta atenção. Chegamos na globalização. Bom dia, nono ano, e o assunto da nossa aula de hoje é a globalização, mundo globalizado. Chegamos aí no nosso último capítulo da última unidade do nosso livro. Sim, estamos chegando na reta final, quase cruzando a linha de chegada e estaremos muito em breve de férias, se assim Deus permitir. Mas vocês sabem o que é globalização? Qual o sentido da palavrinha globalização? A globalização, ela é jovem ou ela é velha? O que vocês acham? Então, vou deixar vocês aí pensando um pouquinho para eu poder responder para vocês, porque vocês têm respostas demais gratuitas. Vamos lá. Integrado. Aí eu fiz uma pergunta, ela é jovem, a globalização é jovem ou a globalização é velha? E aí, se a gente for parar para analisar, mundo integrado, mundo conectado, internet, tudo hoje, né? A um estalar de dedos, a um clicar de botão, a nossa mente já pensa, poxa, ela é uma coisa jovem. Nananina não, globalização não é algo jovem. Globalização começa lá no século XVI. É isso mesmo, meus caros alunos. Então, aqui, ó, no século XVI, vocês observarem as embarcações aqui, ó, que bonitinhas, né? Navegando por todos os continentes. Aí não tem um continente. A Oceania tá aqui no cantinho, né? Eles vão chegar lá também. Pouco se fala, mas é que vocês vão ver isso lá no ensino médio, no ano que vem. Então, eu foco muito aqui nas Américas, na África, que está aqui embaixo, né? E esse tempo inteiro, ó, o que a gente vê hoje dentro do aspecto tecnológico dos telefones, né, dos smartphones, nós vamos ver muito com os navios, grandes embarcações. Então, por isso que ela na verdade, ela existe, a globalização passa a existir no século XVI, mas ela não chega a ganhar esse nome no século XVI, ela ganha esse nome aqui, ó, no fim do século XX, com a queda do Muro de Berlim, ali na Alemanha, e aí o mundo passa a ser de bipolar a multipolar, e essa integração aí, né, de novos mercados consumidores. Exatamente, no final da Idade Média, início da Idade Moderna, o termo globalização, a globalização surge, porém o termo globalização, ele só vai aparecer nos anos 70. Por quê? Em meados dos anos 70. Porque nós estamos começando, o mundo está começando a viver o finalzinho ali da Guerra Fria, está caminhando para o final da Guerra Fria. Lembra da aula sobre Guerra Fria? Nós vimos até quinta-feira passada, nós falamos sobre, né, a Guerra Fria, falamos dos conflitos do Vietnã, Coreia do Norte, a Coreia do Sul, falamos ali sobre os países latino-americanos que foram, né, indo cada um para um lado, alguns vão seguir o lado do bloco capitalista, outros vão seguir o socialista. Então, esse mundo bipolar, ele deixa de ser bipolar e ele vai começar a se tornar multipolar. Mas, professora, como assim? Graças à globalização. Então, vamos falar um pouquinho sobre globalização na aula de hoje. Então, prestem atenção, porque esta é a nossa última unidade do último livro do ano que já está, ano letivo, que está sendo encerrado. Então, não engole mosca não, foca na aula, presta atenção, que chegamos na globalização. Então, gente, o termo globalização, ele vai entrar aí no século XX, meados aí, caminhando para o final da década de 70, com essa integração, né, essa integração dos países, do mundo. O mundo está integrado. E aí nós classificamos isso como a terceira Revolução Industrial.
Vocês acharam que a Revolução Industrial foi só aquilo que nós vimos lá no século XVIII, século XIX? Não, no século XX nós temos a terceira Revolução Industrial, que ela é chamada de Revolução Técnico-Científica. É a revolução praticamente das máquinas, né? Nós temos agora a internet a nosso favor, né? É tudo muito rápido, a informação chega muito rápido pra gente. Então, a partir desse momento, né, nós temos aí o conceito de mundo globalizado. E aí, como eu falei, agora a Guerra Fria, ela tá chegando no seu final, né? Nós estamos falando do finalzinho da Guerra Fria, contexto de fim de Guerra Fria, e aí nós vamos entrar no mundo globalizado, onde os países, por exemplo, o livro de vocês tem uma página que tem se eu não me engano, é a 330, que fala do mundo multipolar. Vocês têm aqui o presidente russo, tá vendo? O Mikhail Gorbachev e o presidente estadunidense Ronald Reagan, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E aí tem um selo comemorativo. Esse selo aqui está comemorando o fim da Guerra Fria. E como assim, professora? Por que tem essas duas figuras importantes no selo? Você tem um representante do bloco socialista e um representante do bloco capitalista. E aí, no meio do selo, eles estão caminhando, meio que dando as mãos, tá vendo? Ou seja, vamos deixar de lado as nossas diferenças políticas, porque agora a gente tem interesse em grana, no money, no din-din. E para os países que estão querendo avançar economicamente, a globalização teria, né, todo sentido se não houvesse essa divisão de mundo bipolar. Então foca nisso, de bipolar agora o mundo vai se tornar multipolar. E quando eu falo mundo multipolar, eu introduzo o Brasil no meio dessa globalização. Vocês acham que ele não entrou? Ele entra na globalização com tudo. Quer dizer, com tudo não, ele vai entrando aos pouquinhos, tá bom? Mas ele participa também. Hoje o Brasil é um dos países que está integrado aí com vários acordos, várias uniões, vários acordos comerciais com outros países, né? Então, isso é globalização. Quando a gente fala em globalização, a impressão que dá é que nessa terceira revolução industrial, que é chamada de revolução técnico-científica, né? Esse mundo integrado por meio de computador, através da internet, tudo ali, né, em redes. Aí a gente pensa, poxa, isso foi um bem enorme, né? Fez um bem muito grande para a humanidade. Porém, nós não podemos deixar passar, né, em branco o conteúdo do livro de vocês traz. Então, nas duas últimas décadas, o termo globalização, ele vai receber ali algumas críticas e elogios. Então, por quê? Porque em alguns lugares essa globalização, essa integração toda não vai chegar. E aí, não chegando, as pessoas não conseguem acompanhar o ritmo dos avanços. Quando eu digo as pessoas, parte da humanidade, nem todo mundo tem acesso à internet, por exemplo, no Brasil. Nem todo mundo tem saneamento básico, nem todo mundo tem o principal para poder sobreviver, né? Dentro das condições que um ser humano digno deveria ter para viver. E aí, se o mundo é globalizado, se a tecnologia está avançada, se está tudo chegando nos lugares, por que o básico do básico não chega? Então, essa é uma das críticas que a globalização, ela vai, né, esse termo globalização, vai receber ao longo dos anos. Durante 2 décadas, esse termo globalização vai ser muito criticado e, ao mesmo tempo, elogiado. Então, é uma coisa para a gente poder pensar um pouquinho. Peraí, então globalização é bom? É ruim? Valeu a pena? Não valeu? Qual é o sentido da palavra globalização? Que países se encaixam no mundo globalizado? Todos mesmo? Todos? Existe algum lugar, algum país, algum vilarejo que nunca ouviu o termo globalização, não sabe nem o que significa? Então, essa é uma das críticas que o termo globalização vai receber. Então, bora para a gente poder ver o que vai acontecer agora no capítulo sobre esse termo, os prós e os contras da globalização.